Olá, tudo bem com você? Eu sou Marina Martins Marques e este é o meu, o seu, o nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Muitas pessoas têm a dúvida, se perguntam, será que eu estou escutando a Deus de verdade? Será que é coisa da minha cabeça? Será que Deus responde a oração? Será que Deus está me respondendo? Como saber isso? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, gente, eu já tinha pensado há muito tempo em fazer esse vídeo, mas como eu disse, havia um cronograma, a ser seguido e chegou a hora dele. Como saber se Deus está falando comigo, se eu estou ouvindo a voz de Deus, como ter certeza se é Ele mesmo que está falando, se não é coisa da minha cabeça, se não são os meus pensamentos, as minhas vontades. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus, para saber que é Deus falando conosco, sem dúvida, é ter intimidade com Ele. E como nós adquirimos intimidade com Deus, com o Pai? Através da oração. Então, número 1, nós temos que orar. No meu Instagram, nós estamos tendo uma série de estudos sobre oração. Ma3M Marques, corre lá e confere. Eu falei de 5 tipos de oração e tem uma que eu vou postar semana que vem, que vai ser assim... Foi um tipo de oração que mudou a minha vida. Então, sério mesmo, gente, confere lá, porque tá incrível o estudo. Eu tô me dedicando, tenho estudado bastante. Deus tem me ensinado muitas coisas. E o que eu faço com todo esse ensino que Deus me dá? Eu passo pra vocês. Então, número 1, orar. Quando nós oramos, nós começamos a ter intimidade com Deus. A oração é uma conversa onde nós chegamos diante do Pai, colocamos diante dele nossas petições ou agradecimentos, ou nós oramos por outras pessoas, não é verdade? Então nós colocamos diante dele. Mas se nós só falarmos, isso não é uma oração, é um monólogo. Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que ouvir a resposta de Deus. E aí sim que se transforma em uma oração, que é uma conversa entre nós e o Pai. E como nós escutamos a voz de Deus? Como nós sabemos que é Ele que está falando conosco? Bom, quando nós temos intimidade com alguém, nós conhecemos o tom da voz dela. Nós conhecemos a risada dessa pessoa. Nós conhecemos até o choro. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, vocês sabem disso, né? Se você é nova no canal, seja muito bem-vinda. Eu tenho 2 filhos, o Miguel e o Kalel. A qualquer momento eles podem entrar aqui, eu não sei, né? Vai saber, nós estamos gravando num sábado à tarde, eles estão assistindo TV na sala e eu tô gravando aqui no meu escritório, no meu quartinho de oração, então pode ser que eles apareçam. E assim, eu lembro que quando nós estávamos em um ministério, em uma igreja, o Miguel e o Kalel, eles eram muito pequenininhos, eles ficavam na salinha das crianças, né? E às vezes começava uma criança a chorar e eu parava assim no meio do culto, tava rolando o culto lá na frente, a salinha era no fundo da igreja, e aí eu parava assim pra ouvir e eu falava, não são os meus filhos. E às vezes eu parava de ouvir e dava aquele estralo, é o Miguel ou é o Kalel. Por quê? Porque nós temos intimidade, né? Nós estamos ali o tempo todo juntos. Então até o choro dos meus filhos eu sabia. Quem dirá a voz deles, né? Com nós mães, nós distinguimos a voz dos nossos filhos no meio de uma multidão. É incrível isso. Às vezes estavam as crianças correndo lá depois do culto e eu sabia quando era o meu filho que estava falando, quando era o meu filho que estava gritando, né? Então, assim... Quando nós temos intimidade, nós conhecemos até o tom, o timbre da pessoa, né? Nós conhecemos a voz, o jeito de falar, a risada. E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Como que nós vamos reconhecer a voz do Senhor se nós não temos intimidade com Ele? E como nós conhecemos a voz de Deus? Através da oração e através da leitura bíblica. Deus fala conosco através desses 2 pontos, eles são fundamentais. Então, se nós não tivermos uma vida de oração, se um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus não tiver uma vida de oração, o que é isso, Marina? Eu conto um pouco mais lá no meu Instagram, mas eu vou resumir aqui para vocês. É realmente se relacionar com Deus todos os dias.
sabe? Tem dias que eu separo um momento, 1 hora ou 30 minutos, eu separo um momento para vir orar, ler a Bíblia, sabe? Me alimentar da palavra, meditar na palavra. Mas não é só isso que eu faço no meu dia. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou falando com Deus, eu estou em constante oração. Então, seja em pensamento, seja falando alto mesmo. Então, um servo de Deus tem que ter isso, uma vida de oração, uma vida de comunicação com o seu Pai, com aquele que te criou, com aquele que criou tudo, né? Então, assim, através da oração, da comunicação, do relacionamento com Deus, é que nós vamos ter intimidade com Ele. E aí nós vamos saber se é Ele que está falando, se é o inimigo falando aos nossos corações, ou se é coisa da nossa carne, da nossa mente mesmo, um desejo nosso. Passando as crianças. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós lemos a palavra, mais nós vamos entender quem Deus é, mais nós vamos entender a forma como Ele age. Aí fica mais fácil ouvir a voz de Deus, identificar se é Deus que está falando conosco. Segundo ponto, sempre que Deus nos responder, né, depois que nós temos essa intimidade com Ele, sabemos que é Ele que está falando conosco, Deus nunca vai dar uma resposta pra gente, nunca vai falar com a gente indo contra a palavra dele. Deus não vai contra a palavra dele de jeito nenhum. Então, primeiro, ter intimidade com Deus. Segundo, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se aquilo que veio à tua mente, ao teu entendimento, como resposta de oração, como resposta de algo que você necessitava, e vir contrário à palavra de Deus, já tenha certeza, não é Deus que está falando com você, não é Deus que está te respondendo. Isso é um ponto fundamental. Deus não volta atrás da sua palavra, Ele não muda, Ele é imutável. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual do ser humano. Ali nós encontramos respostas para todas as áreas da nossa vida. Financeira, área da saúde, profissional, amorosa, todas as áreas nós encontramos respostas da palavra de Deus. Mas às vezes a gente quer respostas específicas. Deus, eu mudo deste emprego ou não? Senhor, eu mudo de casa, eu mudo de estado, de país ou não? Então são muito pontuais, né? Então aí realmente a gente precisa de um direcionamento de Deus, de uma confirmação do Senhor, se nós iremos fazer isso ou não. Mas então, ponto fundamental. Quando vir uma resposta de Deus, quando você tem certeza que Deus falou com você, que você ouviu a voz do Senhor, vai ter algo na Bíblia, algo na palavra de Deus que vai vir como confirmação, vai vir de encontro com o que o Senhor ministrou no seu coração. Terceiro ponto, sempre vai haver uma confirmação. Pode ser através de sonhos, de palavras pregadas na sua igreja, através de líderes, através de pastores. Pode ser sim que venha alguém, que Deus use alguém, algum profeta para vir e te entregar, como já aconteceu comigo, né? Eu contei essa história que eu tava mudando de emprego, eu não sabia se era para mudar ou não, e eu orei em pensamento, né? Porque pro espiritual não ouvi, somente Deus ouvia a minha oração, o Espírito Santo, e veio uma irmã muito querida e me entregou um dia depois a confirmação. Então Deus pode usar pessoas para te responder e para confirmar, né? De visões através de sinais, né? Então, assim, Deus vai confirmar o que Ele está falando para você. Nós temos aqui a história do canal, né? Que eu tive um sonho e Deus já estava falando comigo ali. Deus estava já ministrando algo no meu coração. E depois disso eu fui orar e pedir a confirmação dele, e ele confirmou através da vida de 3 pessoas. Então ele me deu 3 sinais. Eu pedi 3 sinais para ele e ele me confirmou do jeitinho que eu pedi, né? As pessoas específicas. Então Deus, ele vai confirmar o que ele ministrou, o que ele colocou no seu coração, a resposta que ele te deu, tá? Então são esses 3 pontos, são fundamentais. E aí eu quero entrar num ponto muito importante com vocês, que é: às vezes Deus fala conosco através de sinais que nem
todo mundo vai entender. Então nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor. Quando eu falo para um crente ter uma vida de oração, é por conta disso. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós estamos num relacionamento com Deus, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós ficamos sensíveis à voz dele. Então ele pode dar um sinal assim e a gente já pegar. Vou dar 2 exemplos, tá bom? O primeiro, eu fiz um post no meu Instagram, coloquei a foto dos meus 2 filhos, quem já me segue lá vai lembrar desse post, que os meus 2 filhos fizeram um culto aqui em casa. Foi uma gracinha, gente. E ali, Deus falou comigo. Deus me respondeu algo. Eu ouvi a voz do Senhor através daquele gesto, daquele sinal, sabe? Assim, mas ele foi tão simples, sabe? O carinho de Deus, o amor de Deus me contagiou, sabe? Foi uma coisa muito simples. Talvez iria acontecer com você, você iria participar e ia gostar, mas eu estava em oração referente a uma coisa e Deus foi e me respondeu através daquele gesto simples que foi os meus filhos brincando de culto no quintal. E aí eu falei o seguinte, né? E estou passando aqui para você. Onde que eu escuto a voz de Deus? Basicamente, quando nós estamos sensíveis à voz dele, quando nós temos intimidade com ele, ele pode falar conosco através de todas as coisas. Lá eu conto que um pastor foi num zoológico com a filha e ele viu um leão muito triste, sabe? Assim, abatido mesmo, assim. Ele falou que foi horroroso ir lá ver o leão, e o leão não só dormia, sabe, assim, com um semblante caído mesmo, parecia que o leão tava doente. E aí ele falou, nossa, que triste, o rei da selva, né, assim. Só que Deus foi e já ministrou algo ao coração dele, já respondeu, já falou com ele. E ele falou, uau, sabe, falou pra esposa dele, falou assim, sabe, Deus ministrou algo no meu coração agora, Deus falou comigo agora através desse leão. E ela falou, o quê? Ele falou assim, o leão está deste jeito, porque ele não está vivendo o propósito pelo qual ele foi criado. Oi, filho! Vai comer bolo? Pode, peraí que a mamãe já pega. O leão, vou eu tomando, né? Deus ministrou a ele. O que Deus ministrou? Ele falou assim para a esposa dele, aquele leão está daquele jeito porque ele não está vivendo o propósito pelo qual ele foi criado. E aquilo foi uma sacada assim que Deus deu para ele, que ele pegou assim Deus falou e ele pegou com todas as forças, e é verdade, ele fez uma pregação em cima daquilo, sabe, gente? Que é real, é fato. Quando nós não vivemos o propósito pelo qual nós somos criados, que é para glória e honra de Deus, e que Deus já nos mandou com um propósito, com dons e talentos para nos ajudar neste propósito, nós sentimos que a nossa vida não tem sentido, nós sentimos que nós estamos morrendo, né? A vida não tem cor. Então, assim, eu vou fazer um próximo vídeo, era para esse mês de dezembro, hoje é dia 19 de dezembro, mas não vai dar tempo para este mês, porque eu tenho um vídeo super importante para semana que vem, que é a última forma de oração. Eu vou contar o meu testemunho e vai ser uma indicação de livro também. E aí vai ficar pro ano que vem. Então, ano que vem nós vamos falar sobre propósito e chamado e a leitura da Bíblia também, tá bom? Então, aguarde que tem muita coisa boa pra vir por aí. Então, quando Deus falou isso com ele através de um leão, sabe? Triste, abatido. Então, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, sabe? E aí eu falo isso nesse post, que Deus fala conosco através de várias formas, que nós temos que estar sensíveis. Nós só vamos estar sensíveis através de uma vida de oração, através da intimidade com o Pai, através da oração e da leitura bíblica. Deus vai falar com você de uma forma ímpar, de uma forma única, de uma forma especial que só você vai entender. Eu comentei ali também neste post que através de um filme Deus ministrou poderosamente na minha vida através de perdão. Nós ouvimos nas pregações, nós lemos a Bíblia, nós sabemos que nós devemos perdoar, né?
mas eu não perdoava a mim mesma, eu não perdoava por erros do passado. E ora, né, Jesus já morreu por nós, né, para que os nossos pecados fossem perdoados. Eu já havia me arrependido das coisas erradas que eu havia feito. Então, por que eu mesma não me perdoava? E através de um filme, nada cristão, não era evangélico o filme, sabe? Deus transmitiu uma mensagem para mim, falando que eu deveria me perdoar, que através disso coisas iriam ser quebradas na minha vida e portas seriam abertas. Então, olha que incrível. Eu estava orando em relação a isso algumas semanas antes e assistindo um filme, Deus me trouxe a resposta. Então, sem oração não há resposta. E aí foi muito pontual isso, sabe? Através de um filme, ele falou algo que destravou a minha vida, assim, sabe? Anos que eu estava com isso dentro do meu coração, conhecedora da palavra, e eu não havia me perdoado, mas num filme, nada cristão, Deus falou comigo e ministrou no meu coração. Então nós temos que estar sensíveis a Ele. Então assim, Deus vai falar conosco de várias formas. Filmes, sinais, posts no Instagram, vídeos em YouTube. Quantas vezes eu já chorei na minha cozinha fazendo almoço, no meu quarto, ouvindo uma pregação que Deus ali estava me respondendo a minha oração. Então estejam sensíveis, tá? E não cabe a nós falar, Deus tem que responder de tal jeito. Não, Deus não pode responder desse jeito. Ele vai falar com cada pessoa de forma única, de forma ímpar, de forma pessoal. Então, quando nós estamos sensíveis, nós conseguimos entender a resposta de Deus, os sinais que Ele está nos dando. E pra finalizar... Marina, mas será que não é coisa da minha mente, não? Gente, Deus não vai ter como responder pra gente falando com o nosso pé. Eu aprendi isso. Ele vai falar conosco na nossa mente, onde tem a nossa consciência, através de um sentimento no coração, né? Detalhe, o coração do homem é enganoso. Então, nem sempre o que nós sentimos no nosso coração é realmente Deus falando. Então, tem aquela segunda chave. Tem que concordar com a Bíblia, ok? Então, retomando, pra gente saber, ter certeza que é Deus falando com a gente, pra gente receber uma resposta de Deus, nós temos que ter uma intimidade com Ele. Número 2, sempre vai estar em concordância com a palavra de Deus, com a Bíblia. Número 3, vai haver uma confirmação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a partir de hoje nós possamos buscar ter mais intimidade com o Pai, através de oração, através da leitura da Bíblia, e que nós possamos ouvir a voz dele, ouvir as respostas dele, ouvir o direcionamento dele para as nossas vidas, né? Obrigada por assistir até agora. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe também para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Quando eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilhar, é porque a ferramenta do YouTube entende que este vídeo é um vídeo relevante, que a mensagem desse vídeo é uma mensagem importante a ser propagada. Então, quando você faz isso, você está ajudando o canal a ser dissipado para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. E então, vamos juntas nessa jornada rumo a um propósito maior? Eu espero que sim. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!